O governo federal anunciou na noite desta segunda-feira a saída de José Mauro Ferreira Coelho do comando da Petrobras e a chegada de Caio Paes de Andrade. Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, pós-graduado em Administração e Gestão por Harvard e mestre em Administração de Empresas pela Duke University. Ele atuava como auxiliar do ministro da Economia, Paulo Guedes, antes de ser convidado para assumir a presidência da estatal. Agora, o nome de Caio Paes de Andrade precisa passar pelo Conselho de Administração da Petrobras para ser nomeado. Em nota, o governo federal disse que o indicado reúne todas as qualificações para liderar a companhia e superar os desafios que a presente conjuntura impõe. O texto destaca ainda as responsabilidades ambientais e principalmente sociais da Petrobras. Vamos direto a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Foi o grande comentário daqui, viu? Muito bom dia, meu caro Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez. Roberto, boa noite. Bom dia, muito boa noite. Ana Paula Henke, boa noite, Fiuza. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is, nessa luta diária, no batente. Olha, essa troca do presidente da Petrobras é uma acomodação diante exatamente da nova gestão do Ministério de Minas e Energia. E uma acomodação também em tempos de guerra. É preciso testar todas as frentes e definir uma linha nova de combate. A avaliação geral é de que preços assim dos combustíveis ameaçam até a saúde da economia. Não é só o preço na bomba de combustível do carro, mas também da indústria, do transporte, e isso interfere em todas as linhas. O Congresso Nacional já está analisando, inclusive, a possibilidade de reenquadramento desse setor, considerando este um setor essencial, ou seja, regido por impostos especiais e também uma adequação. Não é só definir um preço internacional e sufocar o brasileiro com preços altos. É preciso, sim, fazer uma adaptação. O que o governo está tentando fazer, está levando ali, é uma média entre mercado, ou seja, nada de congelamento, nada do que fez a Argentina em termos de controle de preços, proibição de exportação, não é nada disso, mas uma racionalidade no processo. O governo persegue uma meta, segundo informações aqui, de dar uma previsibilidade e definições de reajustes de preços e também definições sobre a conclusão de como a Petrobras fixa preços de combustíveis. É impressionante que a luta aí não é contra um presidente da Petrobras, mas sim contra o Conselho. E é preciso trocar alguns nomes exatamente do Conselho. O governo é majoritário, tem a maioria das ações e não pode se render a esta facilidade de receber os dividendos da Petrobras. Lá estão grandes capitalistas, sim, mas tem também pessoas do povo, pessoas que usaram o FGTS para a compra de ações. Isso foi autorizado, né? Uso de parte do FGTS para a compra de ações da Petrobras. Então, trata-se de uma acomodação entre o mercado e os interesses do povo brasileiro. É esta a solução. Roberto Mota, que nos diz dessa troca no comando da Petrobras. Mota, boa noite para você. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé Maria. No centro de tudo está a questão do diesel, né? Como sempre, o preço do diesel subiu por causa da guerra da Ucrânia. A invasão levou o preço do petróleo aos maiores níveis dos últimos 14 anos. As sanções contra a Rússia afetaram o fornecimento de combustível. E o Brasil importa diesel, porque o Brasil não produz diesel suficiente para todo o seu consumo. O consumo do diesel no Brasil sobe na época da safra. Então a gente tem aí uma crise complicada. As refinarias do Golfo, que são tradicionais fornecedoras do Brasil, estão desviando parte da sua produção para atender a Europa. E aí o problema é o seguinte, o preço do diesel sobe. Se o preço do diesel for mantido artificialmente baixo pela Petrobras, isso desestimula os outros importadores. Então pode ocorrer o desabastecimento no mercado interno justo na época da safra. Então, algumas soluções têm sido propostas pelos analistas.
Uma delas seria reduzir ainda mais os impostos sobre o preço dos combustíveis. Outra seria subsidiar o preço dos combustíveis. O governo entra com a parte do custo e paga para o consumidor não ter que desembolsar tudo sozinho. A terceira seria um fundo estabilizador de preços. O governo tira dinheiro de algum lugar, bota no fundo, na hora que o preço do combustível sobe demais, o governo tira dinheiro do fundo e ajuda a bancar essa conta. Só que nenhuma dessas soluções é perfeita. O problema é complicado, a crise é mundial e é esse o problema que o Caio Paes de Andrade agora vai ter que ajudar a resolver. E você, o que nos diz Ana Paula Henkel? Boa tarde para você aí em Los Angeles, Ana. Boa noite, Vitor, aí no Brasil. Boa noite, Zé. Boa noite, Mota, querido Fiuza. Um abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, de novo, né? Estamos falando de Petrobras. Petrobras sempre vai estar aí no nosso radar, naqueles tantos pratinhos que a gente precisa rodar, né? Reformas, discussões para melhoria do nosso Congresso, o inconstitucionalíssimo STF, nossa Constituição, e ainda temos que discutir Petrobras. E não precisávamos, né, estar discutindo Petrobras. Poderia ser menos um pratinho, né, para o brasileiro se preocupar, para o brasileiro discutir, para o brasileiro tentar colocar aí nessa salada que nós temos que visitar todo santo dia de tantas preocupações. É preciso abrir o capital na área energética no Brasil e privatizar a Petrobras. Muita gente fala, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Bom, mas quando há lucro, o lucro nós sabemos muito bem de quem é o lucro. O lucro é dos acionistas, o lucro também é da União, existem aí gordos, né, bônus, salários, mas quando há prejuízo, o prejuízo é nosso. O prejuízo, nós carregamos grande parte desse prejuízo, né? Uma empresa que tem o capital privado, mas que tem aí um dedo muito grande, uma fatia muito grande da União, e esse prejuízo é nosso. Obviamente que essa troca, ela engloba agora a nova pasta, né? O novo dono aí da pasta do Ministério das Minas e Energia, o ministro Adolfo Saxida, e nada mais normal do que você trazer aí os soldados que fazem parte daquele comandante ali, né, daquele exército, daquele comandante. A capacidade técnica do novo presidente é inigualável, né, inabalável também. A gente vê aí que o currículo técnico dele é um currículo exatamente para o posto tão importante como o do presidente da Petrobras. E um momento difícil no mundo, aqui nos Estados Unidos o momento é difícil no mundo, aqui nos Estados Unidos existe essa concorrência que eu estava falando, que nós precisamos ter no Brasil, e enquanto nós não tivermos isso, vai ter que ser mais um pratinho para a gente rodar, Vitor. É muito difícil ficarmos na mão aí de uma estatal como a Petrobras, e principalmente diante de uma eleição que nós não sabemos como as urnas vão funcionar, e não adianta o senhor ministro Fachin dizer que quem questiona as urnas é antidemocrático. Eu duvido das urnas, senhor ministro Fachin. Eu duvido das urnas, principalmente pela histeria que vem do TSE em relação a querermos uma camada a mais de transparência no voto físico. Por isso que nós preocupamos com a Petrobras, e se uma presidência, a próxima presidência, cai na mão de um ex-presidiário que usou exatamente a Petrobras para esquemas históricos de corrupção no nosso país. Então é preciso tirar a Petrobras das mãos do Estado, é preciso abrir o mercado para que as empresas entrem no mercado brasileiro energético, e aí privatizar a Petrobras. No final dessa cascata, o consumidor sai ganhando, para que os concorrentes eles lutem exatamente pelo dinheiro do consumidor, e essa luta se dá, obviamente, na bomba, né? Quem vai ganhar menos, quem vai lucrar menos em tempos controversos como esse. É preciso privatizar a Petrobras, não tem outro jeito. Esse pratinho a gente pode deixar de rodar, que tem muita coisa para a gente se preocupar no futuro.
Bom, e na sequência a gente fala sobre um ataque a tiros que foi registrado há pouco nos Estados Unidos em uma escola do Texas. Segundo as primeiras informações, pelo menos 16 pessoas teriam morrido. Daqui a pouquinho vamos trazer para você mais informações. Mas antes, seu comentário, Guilherme Fiuza, sobre essa troca no comando da Petrobras. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Bem-vindo, Roberto Mota. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. A presidência da Petrobras virou uma cadeira elétrica, não para ninguém lá, e eu acho que é um sinal do presidente da República de que ele não aceita, não está aceitando mais a convivência com o gigantismo da Petrobras diante da escassez, diante dos sacrifícios, né? Período de crises agudas, pós-pandemia, inflação da pandemia, inflação da guerra na Ucrânia e a Petrobras com as margens de lucro entre as maiores do mundo. Acho que o presidente já sinalizou que não vai fazer interferência indevida na governança nem no preço, o que é muito importante, senão vira o fio e passa a ser governo populista que, enfim, não respeita aí os princípios do mercado. Mas, ao mesmo tempo, está muito claro que não está à vontade com o gigantismo da empresa. Então, o novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, assumiu com um discurso muito claro de saneamento do setor. Na verdade, ele está encaminhando uma reforma que ele chamou de estruturante, que é a privatização completa da empresa, né? Fora os setores aí que já estão, já não são monopolizados e já estão privatizados. Evidentemente que o caminho o caminho colocado por esse governo é de não transigir mais com esse país chamado Petrobras, que virou, na verdade, uma pátria particular, né? Em paradoxo com o fato da empresa ser de economia mista e ainda ser considerada estatal. Mas ela é uma pátria particular dos seus próprios funcionários, dos seus altos salários. O presidente não consegue, o Bolsonaro não consegue mais transigir com isso diante dos sacrifícios impostos e, evidentemente, que essa troca sucessiva de presidentes da companhia um sinal político de que ele está amaciando, né, digamos, a carne para a privatização. Ele não vai se encabular com as pressões corporativas, com os tabus que são colocados aí. O petróleo é nosso, não vou nem mais dizer, porque a Petrobras estava no centro da roubalheira do PT e do Lula. Mas, ainda assim, é um gigante que precisa se alimentar, né, bastante, e o presidente mostra que politicamente já não aceita mais esse tipo de coisa, com tanta necessidade, enfim, né, tantos setores da economia precisando de mais aquecimento, e agora a crise dos preços dos combustíveis. Sem dúvida alguma, é um momento em que o país coloca um marco. A gente não sabe qual vai ser exatamente a progressão disso, mas hoje está colocado um marco pela primeira vez de privatização da Petrobras.